Educação à distância, mudando realidades. Olá, hoje estaremos na nossa segunda aula de Ética e Cidadania do curso de Gestão Pública e vamos trabalhar os conceitos de ética social, ética profissional e ética política. Como objetivos da nossa disciplina, nós temos identificar os princípios gerais da ética social, reconhecer as especificidades da ética profissional e relacionar o papel da ética com a prática política. Então, nós vamos fazer, essa reflexão aí sobre essa relação entre a ética social, a ética profissional, a ética política. A gente tem nomenclaturas diferentes, mas a gente vai ver que todas elas estão interrelacionadas, uma vez que quando a gente fala de ética, a gente fala da nossa relação com a sociedade. Toda ação ética é uma ação social, uma vez que toda ação ética é uma ação que só pode ser julgada se afetar a outros, afetar a sociedade, não somente a mim. E nós, como seres sociais e políticos, como dizia Aristóteles, temos aí várias normas a seguir, o nosso comportamento, as nossas atitudes sempre tem que estar refletidas, temos que estar refletindo na nossa relação com o outro ou com os outros, E aí, nesse sentido, a gente trouxe aqui uma reflexão sobre a ética social, uma vez que a gente vive em sociedade e toda a nossa ação tem que ser refletida, E essa reflexão ética dentro da ética social. Então, a ética social se apoia em 6 princípios clássicos, que são a dignidade da pessoa humana. Toda pessoa humana tem direito ao respeito de sua honra, ao reconhecimento de sua dignidade, respeito e consideração tanto do Estado quanto da sociedade. Aí aqui, pessoal, nesse primeiro princípio, a gente vê que a gente está falando da ética social, da dignidade da pessoa humana, mas a gente já entra aí numa relação com a nossa relação política, Porque nós temos direito de respeito e dignidade tanto da sociedade quanto do Estado. E aí a gente reforça aqui a nossa condição, de sociedade democrática e de uma sociedade democrática de direito, Então, nós temos aí uma sociedade que tem uma democracia e que tem também um Estado de Direito. E o que é o Estado de Direito? O Estado de Direito, aqui só para fazer uma revisão, para vocês estarem aí revendo os conteúdos que vocês já trabalharam, o Estado de Direito é aquele Estado em que tanto o Estado obedece às normas, obedece às leis, está sob o julgo das leis, quanto os cidadãos. Então, nós temos a segurança de que nós podemos também estar de olho no que está acontecendo no Estado, cobrando o Estado da mesma forma que ele nos cobra. Então, da mesma forma que nós temos direitos e deveres, o Estado também tem os seus deveres e tem que ser cumprido e está sob o julgo da lei e da justiça. Ok, pessoal? Então, vejam que a gente está falando da ética social, mas a gente já está aí pensando também um pouco sobre a ética política, Aquilo que eu falei da inter-relação. O outro princípio é o direito de propriedade. O direito de propriedade é o direito das pessoas de possuírem coisas para atender às suas necessidades para o seu uso. É um direito pacificamente reconhecido por todos. Também temos, dentro da ética social, a primazia do trabalho. O trabalho é a atividade que o ser humano realiza para sobreviver, ganhar vida e crescer como pessoa. É a atividade de primordial importância, sem dúvida, a mais expressiva da pessoa humana. O outro princípio é o princípio do bem comum. O interesse coletivo deve se sobrepor ao interesse individual. Mais uma vez, pessoal, esse princípio aqui da primazia do bem comum é um princípio que nós vamos encontrar
tanto na ética social, quanto na ética profissional, quanto na ética do agente público, né? A ética daquele agente que desenvolve o ato público. Então, repetindo, né? Uma vez que nós somos seres sociais, nós temos que ter essa primazia do bem comum. O interesse do coletivo deve se sobrepor ao interesse individual. Então, eu acho que isso aqui é uma regrinha assim básica, né? Principalmente para nós que estamos estudando sobre a gestão pública, sobre a res pública, sobre a coisa pública, né? Esse entendimento de que o interesse coletivo vem sempre em primeiro lugar. Então, como regra básica, isso aí, né, para suas ações, para os seus atos administrativos, vai dar sempre certo. O outro princípio da ética social, pessoal, é a solidariedade. Um dos traços mais fortes da natureza humana, né? Então, a solidariedade, ela acontece quando eu me reconheço no outro como ser humano, né? Então, os seres humanos, as pessoas, elas são diferentes. Existe aí, né, toda uma diferenças de classes, de cor, de etnia, de regiões, né, em que as pessoas vivem, mas nós temos algo que é comum, que é a nossa natureza humana, a nossa humanidade. Então, nesse sentido, a nossa solidariedade se aflora quando a gente identifica isso que nós temos de igual, que é a nossa humanidade. A subsidiariedade, ou seja, o fato de que nós temos aí na sociedade, né, seres humanos e sociedades muito diferentes, muitas vezes hierarquizadas no que diz respeito à questão econômica, né, no que diz respeito às questões regionais, geográficas, mas, no entanto, todos nós temos que estar colaborando uns com os outros, né? Então, existem países que necessitam de maiores subsídios, necessitam de um apoio, necessitam de, né? Então, por exemplo, como o caso agora do Haiti, que a gente teve, né, essa questão climática lá, que causa tanta dor para as pessoas e que o mundo inteiro, né, se organiza para subsidiar aquele país, para colaborar com aquele país. Isso independente, né, do país em que a gente viva, como uma ética social, né, o ser humano está ali para ser solidário, para subsidiar aquele que tem menos ou aquele que naquele momento não está conseguindo sanar as suas necessidades básicas. Então, pessoal, esses são princípios da ética social, né? Como a gente vê aí a questão da solidariedade, da subsidiariedade, do bem comum, da primazia do trabalho. Esses são princípios que na ética social, no dia a dia, nas nossas relações sociais, a gente sempre tem que levar em consideração. E aí a gente traz aqui a ética profissional, né? Então, a gente viu que a ética social tem os seus princípios e a ética profissional tem as suas características, né? A ética profissional diz respeito tanto ao comportamento do indivíduo em um ambiente de trabalho, quanto à atuação de empresas e organizações. Então, a gente vai fazer uma reflexão da ética social sobre esses dois aspectos, né? O aspecto da ética profissional para o indivíduo e a ética social para as organizações, né? A ética profissional, ela é importante tanto para um quanto para o outro, né? Para o indivíduo, ele tem que observar os comportamentos adequados ao convívio com os colegas, chefias, clientes e os compromissos assumidos com o trabalho. E as organizações, elas têm que pautar a sua atuação sempre pensando em algo melhor para a sociedade por meio do uso de boas práticas, né? Como a transparência, o respeito à diversidade, o respeito às leis, entre outros. Então, é importante a gente frisar aqui, né, que no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, nessas relações aí econômicas, as empresas
têm que responder, né, a um código de ética. Elas têm que ter muito claro, muito bem definidos quais os seus valores, qual a sua missão, qual a sua visão, quais os princípios que essa empresa defende, né? Então, isso tem que estar claro para a empresa, tem que estar claro para os seus colaboradores, tem que estar claro para todos os stakeholders dessa empresa, para que a imagem da empresa seja uma imagem positiva na sociedade, né? Claro que o objetivo não é só esse, ter uma imagem positiva, mas é que, de fato, as ações dentro da empresa, o comportamento dos seus colaboradores sejam morais, né? Tenham esse fundamento moral, esse fundamento ético e siga realmente os valores da empresa. Então, a gente tem a ética profissional nesse aspecto, né, do comércio, das organizações e das empresas, e aí cada profissional dentro da sua hierarquia vai seguir ali as normas da empresa e também os seus valores. A ética profissional, ela se destaca dentro da ética aplicada como um ramo específico relacionado aos mandamentos basilares das relações laborais. Então, essa ética profissional, ela vai se desenvolver, se organizar, se produzir, vamos dizer assim, a partir das profissões, né? E o que é a profissão? É uma prática social produtiva que envolve troca, da qual extrai o homem dos meios para sua subsistência, para sua qualificação e para seu aperfeiçoamento moral, técnico e intelectual, e da qual decorre, pelo simples fato do seu exercício, um benefício geral. Então, quando a gente fala de profissão, pessoal, a gente está falando de uma ação que está sempre para servir o outro, está sempre para servir alguém. Quando a gente vai buscar a etimologia da palavra profissão, a gente vai verificar que diz respeito a servir, né? Então, qualquer profissional, ele está sempre a serviço da sociedade, a serviço da comunidade. E quando a gente fala especialmente do serviço público, né? O nome já não o profissional, mas é o servidor, que tem a mesma origem do profissional, né? Aquele que está ali para servir a sociedade como um agente público, né? Como um agente que vai estar ali para desenvolver os atos administrativos com essa perspectiva da coisa pública. Então, os conceitos de profissão e de servidor, eles têm a mesma etimologia, né? Têm os mesmos fundamentos. Todos os profissionais, eles têm os seus códigos de ética, né? E também no serviço público, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, os servidores públicos, eles vão ter um código de ética também a ser seguido, né? Então, no código de ética, o profissional deve seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos das organizações. Então, quando uma empresa, por exemplo, ela vai constituir o seu código de ética, ela vai buscar, em princípio, né, em primeiro lugar, os seus valores, os seus princípios, a sua missão e a sua visão, e vai se basear na ética, na moral social, né? Então, ela vai buscar o que na sociedade já está definido como certo, como errado, como bom e como ruim, como excelente, né? E ele vai buscar, então, essa moralidade social para construir o seu código de ética, né? A sua relação ali de normas, de conduta e de comportamento para os seus colaboradores, e nesse processo as empresas buscam a colaboração, né? A participação desses colaboradores, ok? Então, a ética profissional proporciona ao profissional um exercício diário e prazeroso de honestidade, comprometimento, confiabilidade, entre tantos outros que conduzem ao seu comportamento e tomada de decisões em suas atividades. Isso aqui é importante, pessoal, porque a ética profissional, né, toda esse exercício diário que nós fazemos a partir
dos códigos de ética ou a partir até mesmo das normas, das resoluções, né, das questões das normas jurídicas e do Código de Ética do servidor público ou do Código de Ética das empresas, esse código ele vai nos direcionar para as nossas decisões. Então, seja numa empresa privada ou seja numa empresa pública, o servidor ou o profissional, ele vai estar sempre tendo que tomar decisões, né? Então, quando nós seguimos, né, quando nós temos ali uma base, principalmente o agente público, né, que ele tem todas as normas jurídicas que estão ali para orientar, ele tem o Código de Ética do servidor público, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal. Então, ele tem essas normativas que ele pode estar buscando para tomar as suas decisões, né? E com certeza tem que estar baseado nisso aí. E ele também tem a sua moralidade, né? A sua ética pessoal, como a gente viu na aula passada, aqueles nossos princípios. Isso facilita muito o dia a dia do servidor, né? Ele já tem esse norte aí, assim como do colaborador em uma empresa. Por fim, a recompensa é ser reconhecido não só pelo seu trabalho, mas também pela sua conduta exemplar, né? Então, aquele profissional que segue as normativas, que segue o código de ética, que exercita a sua ética pessoal, ele tem essa recompensa de ser reconhecido pela sua conduta exemplar. Com o Código de Ética, a ética profissional passa a ser, desde sua regulamentação, um conjunto de prescrições de conduta. Deixam, portanto, de ser normas puramente éticas para serem normas jurídicas de direito administrativo, das quais, pelo descumprimento, seus mandamentos decorrem sanções administrativas. Então, aqui, pessoal, essa parte aqui do nosso slide, né, ela está direcionando, né, para o servidor público, para o agente público, que quando nós temos ali o Código de Ética do servidor público, do agente público, esse Código de Ética, ele é um documento, né? Ele tem força jurídica, então ele tem que ser muito bem observado, porque a não observância desse código, o descumprimento desse código, né? Uma conduta diferenciada do que está ali naquele código pode levar a sanções para o agente público, né? Então, são sanções administrativas que podem também, né, saírem desse âmbito administrativo e ir para um outro âmbito. Então, a liberdade ética do profissional vai até onde esbarra as exigências da corporação ou instituição que controla seus atos. Mais ainda, a liberdade do profissional vai até onde seu comportamento fere as exigências coletivas. Então, pessoal, voltando aqui, né, direcionado para o agente público, a gente vai agora refletir sobre a questão da moralidade administrativa, né? Então, a ética profissional do agente público, ela tem como principal princípio, vamos dizer assim, a moralidade administrativa, né? A responsabilidade que o agente público tem com os seus atos administrativos. Então, a ética dos agentes públicos traz o princípio da moralidade no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses são os princípios básicos, né, para os atos administrativos, para que a gente tenha uma moralidade nos atos administrativos. Ainda no mesmo artigo, parágrafo 4, né, ele vai falar das improbidades, ou seja, quando não se segue esses princípios, né? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma de
e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, no mesmo artigo aí, né, vocês podem perceber que a gente tem aquilo que deve ser seguido, né, e as sanções quando não se segue. Então, existe aí uma relação entre a ética, o ato administrativo e as políticas públicas. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso, né, no curso de gestão pública. Eu sei que vocês têm algumas disciplinas que trabalham especificamente, né, a questão das políticas públicas, e a gente vai ver aqui que existe uma relação muito profunda, né, muito próxima aí entre a ética, o ato administrativo, as políticas públicas. Então, não tem como a gente não falar dessas questões quando a gente está falando de ética. Então, o ato administrativo, o procedimento administrativo e as políticas públicas constituem os principais instrumentos da atuação da administração pública e do Estado. A ética profissional é a moralidade do ato administrativo, na medida em que está apelando a uma qualidade do ato administrativo. Este ato que é manipulado, forjado e trazido à luz pelo agente público e que pode ser distorcido por ele, né, em conluio ou não com o particular. Então, pessoal, sempre que a gente está falando da ética profissional do agente público, a gente vai estar falando, a gente vai estar refletindo, a gente vai estar buscando, né, entender ou julgar aí a questão da moralidade do ato administrativo. E aí, para fazer esse julgamento, a gente vai voltar lá aos princípios básicos, né, da moralidade do agente público. Então, a moralidade do ato administrativo, ele tem que seguir, como a gente já falou, né, todas as normativas, os princípios básicos da moralidade e, principalmente, tem que ter em vistas a res pública, a coisa pública, o interesse de todos. Então, toda vez que um ato administrativo não estiver levando em consideração o interesse de todos, ele vai estar, se estiver levando em consideração o interesse de individuais ou de terceiros, aí nós vamos ter um processo, né, ou um ato administrativo comprometido do ponto de vista da ética. Então, além da questão do respeito à legalidade, né, a sociedade contemporânea, ela também busca uma eficiência no atendimento das necessidades públicas em cooperação com a sociedade civil. Então, a sociedade, ela busca no agente público, sempre que esse agente ele esteja cumprindo a sua missão pública, que é conferir aos interesses sociais comuns, às políticas públicas e ao serviço prestado à população, o seu sentido republicano, né? Então, vamos reforçar aqui. Conferir no seu ato administrativo o respeito à coisa pública, o respeito ao interesse da sociedade como um todo, né? Essa palavra republicana, ela é muito importante para nós, enquanto cidadãos, enquanto servidores públicos, né? Enquanto agentes públicos, a gente entender que essa palavra é uma palavra que tem muita força, especialmente do ponto de vista da moralidade do ato administrativo, né? Que a república vem da res pública, da coisa pública. Então, tratar a coisa pública como coisa pública, como uma coisa do interesse de todos, uma coisa de interesse da maioria, né? E não interesses individuais, pessoais, que atendam ao interesse de um pequeno grupo, né? Sempre que a gente tem essas defesas de outros interesses, a gente tem um comprometimento da res pública, da coisa pública. Nesse sentido, a ética dos valores republicanos é aquela que reflete o espírito de que a população e os interesses públicos devem governar a forma pela qual se exercitam as habilidades e competências profissionais no âmbito da gestão pública. Então, quando a gente fala, pessoal, de ética
de ato administrativo, a gente está falando da importância do crédito desse ato administrativo, né? Então, o descrédito das instituições públicas se deve em grande parte ao mau uso do aparelhamento estatal, ao sucateamento de determinadas áreas de atuação essenciais do Estado, ao desleixo na prática de atos administrativos e, sobretudo, a transformação do exercício da função pública como se privada fosse. Então, pessoal, reforçando novamente, né? A reflexão ética, a ética profissional, a ética do agente público, a ética do ato administrativo, toda ela está baseada na questão dos interesses da sociedade. Se a gente voltar para o conceito de ética, a gente vai ver que qualquer ação ética só pode ser julgada se for se atingir os outros, né? Então, a ação, o ato administrativo, ele atinge a sociedade como um todo, né? Em todos os atos, em todos os processos. Então, se a gente for pensar aí no crédito das instituições públicas, no crédito do servidor público, né? Em como nós queremos ser vistos, em como nós queremos que a coisa pública seja respeitada, a gente não pode perder isso de vistas, ok? E aí, a terceira ética aplicada que a gente vai trabalhar é a ética política, né? Que se distingue pelo modo como as decisões tomadas afetam um grande número de pessoas. Não se trata mais de pensar o que devo fazer ou refletir sobre o conceito de bem, mas de atuar de forma pragmática nos assuntos da coletividade. Para os antigos gregos, os dois termos nunca eram tratados separadamente. O lugar da ética era a discussão política, do grego polis, que significa cidade. Toda a atuação social do indivíduo era política. Então, pessoal, quando a gente vai falar sobre ética e sobre política, a gente sempre vai retornar lá na Grécia Antiga, né? Vocês vão ver nos livros que nós indicamos para vocês, no material que vocês vão fazer as leituras, que na Grécia Antiga a gente vai ter lá o início, né, de uma organização social, que é uma organização social política. Então, é a civilização onde a gente vai ter lá o início, né, do que a gente conhece hoje como democracia, relações políticas e a ética. E na Grécia Antiga, quando se falava de ética, automaticamente estava se falando de política, porque a ética é a reflexão que nós fazemos para buscar a melhor ação para a sociedade. Então, o que era política na época? Era exatamente isso, refletir sobre a sociedade para buscar leis e políticas que fossem o melhor para a sociedade. Então, nesse sentido, a ética e a política eram sinônimos, né? E andavam muito juntas ali na Idade Antiga. E aí, na Idade Moderna, com o liberalismo moderno, houve uma inversão, né, desses conceitos, houve uma mudança nesse conceito, e é por isso que hoje a gente precisa discutir sobre a ética política, porque uma vez que ela não anda mais junta, ela precisa, então, desses ajustes ou dessa reflexão, né? A gente precisou refletir um pouco mais sobre os atos políticos. Da mesma forma que a gente reflete sobre os atos dos profissionais, na ética profissional, reflete sobre o ato dos agentes públicos, né? Na ética profissional do agente público, a gente também precisa refletir sobre os atos políticos, né? Do agente político. E os atos do agente político muitas vezes se confundem, né? E esses agentes muitas vezes são agentes públicos. Na maioria das vezes, os que nos representam são agentes públicos. Então, a necessidade dessa reflexão. Ok, pessoal? Então, foi com o liberalismo moderno que se rompem os laços com a polis, com a comunidade política, e a dimensão humana do individualismo cresceu. Então, na modernidade, com Nicolau Maquiavel, né, um pensador italiano, ele provocou uma ruptura entre a ética e a política, afirmando que a política tem uma lógica própria e razões nem sempre compatíveis com os princípios consagrados pela tradição
e pela ética, né? Então, isso abriu precedentes para a prática política se distanciar das pessoas comuns e passar às mãos de minorias que controlariam os rumos das nações entre regimes totalitários ou democráticos. Dessa divisão surgiu também a necessidade justamente da ética política, pois era preciso estabelecer limites para a atuação de representantes do povo em instituições públicas, né? Aquilo que a gente já citou aqui anteriormente. Então, qual que é o objetivo, né, dessa ética política, ou seja, dessa reflexão sobre os atos políticos? Gerenciar o âmbito público exige um grau de comprometimento que ultrapassa o nível pessoal, pois o acesso a recursos e decisões poderiam significar benefícios para o indivíduo em detrimento de uma comunidade. Assim, é preciso zelar pelo bem de uma maioria e, para tanto, são importantes alguns princípios. Então, assim como a gente tem os princípios básicos, né, para os profissionais agentes públicos, nós também temos os princípios básicos aqui para as ações da ação política dentro, né, do serviço público, dentro do espaço do Estado, da representação pública. Então, são eles os princípios da probidade administrativa, que é a retidão das ações administrativas, né? E essa retidão diz respeito a estar em acordo com as normas jurídicas e também com as normas éticas. O decoro, que é o acatamento das normas morais, da dignidade, da honra, pundonor, que seria a honra também, né? Que é aquilo que não pode ser atacado de forma alguma. E o terceiro e muitíssimo importante, né? Que são os valores democráticos, que esses valores eles são inalienáveis, né? A gente não pode abrir mão dos valores democráticos dentro de uma ética política para que a gente não incorra aí no perigo, né, de sair de uma sociedade livre, uma sociedade democrática, para uma sociedade autoritária e ditatorial, e que a gente perca também o nosso Estado de Direito, né, tão importante para a manutenção da democracia. Então, quais são os 3 princípios da democracia, né, desses valores democráticos? O princípio da maioria, que garante a soberania popular pela representação de uma parte expressiva dos indivíduos. O princípio da igualdade, que visa garantir a participação efetiva de todos os segmentos sociais, evitando a segregação e o monopólio de grupos específicos. E o princípio da liberdade, que permite a ação política de todo cidadão sem ser coagido ou censurado. Então, esses valores democráticos, né, reforçando, são fundamentais para a manutenção do Estado de Direito. Então, a ética e a política são temas de uma longa tradição do pensamento filosófico e continuam a permear a nossa realidade contemporânea por uma razão muito simples. Não há como pensar a vida em sociedade sem valores morais e sem organização política. Aí aqui, pessoal, eu queria trazer um exemplo bem simples, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da Ilha de Páscoa. Então, existe uma explicação para a Ilha de Páscoa hoje não ter praticamente nenhuma árvore e também toda a sua população, né, ter sido dizimada. Hoje nós temos pouquíssimos representantes dos autóctonos da Ilha de Páscoa. E a explicação é que aquela sociedade entrou em um conflito, né, entre 2 grupos, não conseguiram mais resolver as questões de forma política. O que é resolver as questões de forma política? É resolver politicamente, né? É resolver através do diálogo. Então, a relação política ela é essencial
para a sociedade, porque é ela que nos mantém em pé, né? É elas que nos mantém, porque enquanto nós conseguirmos resolver as nossas situações politicamente, ou seja, através do diálogo, sem ir para o embate, sem ir para a guerra, a gente vai conseguindo sobreviver, né? A sobrevivência da sociedade, a sobrevivência da humanidade. E foi o que aconteceu na Ilha de Páscoa. Eles entraram em uma guerra infindável entre dois grupos, até que era somente estar guerreando, ninguém produzia mais alimentos, até que os alimentos se acabaram e eles passaram a desenvolver o canibalismo, né? Então, passaram a comer os seus prisioneiros de guerra, e até que, né, o último habitante da sociedade desapareceu. Então, a sociedade desapareceu. Por quê? Porque eles não conseguiram se organizar, não conseguiram se entender e não conseguiram resolver as questões politicamente. Então, pessoal, não tem como. Nós temos que refletir sobre a nossa política, nós temos que refletir sobre a nossa ética política, sobre a nossa ética social, buscar resolver as questões com o diálogo, porque é esse diálogo que vai possibilitar com que a gente consiga resolver as nossas questões, resolver as nossas situações. Então, a ética política, ela é fundamental para que a gente tenha essa capacidade, né, de discutir sobre as nossas questões e de resolver com o diálogo. Ética e política se completam necessariamente. É pela política e só pela política que se pode e se deve empreender a reconstrução de uma ética desestruturada. Então, pessoal, quero deixar aqui, né, reforçado a importância do agente público visualizar o seu ato público como um ato republicano, da res pública, da coisa pública, do interesse público, e a importância dessa reflexão ética, social e política para a construção de políticas sociais, defesa dos direitos dos cidadãos e para que a gente tenha uma qualidade no serviço público, que ele seja respeitado como deve ser respeitado, mas pela sua ética e pela sua eficiência. Ok? Obrigada e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.